Agora quero compartilhar com vocês também um trecho deste livro chamado Lealdade e Deslealdade. Então, por que a lealdade é importante? É importante porque é a principal qualificação de um pastor. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Diz que o que se requer dos mordomos é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que diz? É obrigatório. É um requisito. Amém. É obrigatório. Ok, é absolutamente essencial que um mordomo seja considerado completamente fiel e digno de confiança. Aleluia. Tudo bem. Portanto, esta é uma qualificação realmente muito importante para um pastor. Não que você deva ser um cantor. Você não precisa ser um cantor para ser um bom pastor. Você não precisa ser especial, tipo amigável para ser um bom pastor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz que é um requisito para os mordomos. Que um homem seja fiel, é isso que ele deve ser. Fiel e fiel significa leal. Significa ser o mesmo. Como escrever o significado de fiel? Significa, em primeiro lugar, ser leal. Em segundo, ser igual. Número 3, significa ser constante. Número 4, significa que você não muda. Amém. Muitos de nós mudamos. Não somos fiéis a Deus. Assim que Ele nos abençoou, temos muitos pastores. Assim que Deus nos abençoou no ministério com um pouco de prosperidade financeira, nós imediatamente mudamos. Já não somos mais fiéis à mensagem original. A maioria dos pastores não é fiel. Não estamos mais pregando a palavra de Deus. Quando você vai à igreja é só prosperidade. Receba sua virada financeira. Você é a próxima pessoa a ir para a América. Eu vejo você embarcando na Delta Airways e indo para a América. Vejo o seu negócio multiplicando. E você vê que os pastores se tornaram como empresários. Quando eles falam, você não sabe qual Bíblia eles estão usando. É uma Bíblia financeira? E os pastores se tornaram como palestrantes motivacionais? Quando Deus te chamou, você pregava fielmente em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Coríntios. E agora você se tornou um palestrante motivacional. É como se você se orgulhasse do fato de poder falar em bancos. Você pode falar em universidades. Você pode falar. Tudo isso é como se você fosse um tipo de palestrante motivacional internacional. Meu amigo, você se desviou completamente do seu chamado. Você se desviou. Deus amou tanto o mundo, um amor tão profundo e incondicional. Deus amou tanto o mundo que deu seu único e precioso Filho, que quem acredita verdadeiramente nele tenha uma casa grande e espaçosa, muito dinheiro e possa ir à América 7 vezes por ano, desfrutando de cada viagem. Amém. 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 Que verso é esse? Que verso é esse? Qual é o versículo que acabei de citar na Bíblia? Qual pedra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Que todo aquele que nele crê tenha uma casa grande, um carro e vá 7 vezes à América. Que verso é esse? Nenhum verso. Nenhum verso. Mas esse parece ser o versículo que os pastores têm em seus corações. Um versículo que não está na Bíblia. Sim. Então ninguém mais quer pregar a verdadeira palavra de Deus. Toda essa pregação financeira é um absurdo. Desculpe-me, mas isso é tudo bobagem. Você não pode substituir a palavra de Deus. Você consegue imaginar se eu fosse ensinar química? Eu começo a dar química. Você aprender química?
Você consegue imaginar se eu pegar um livro de química, começo a dar aulas de química? É por isso que você veio aqui? Então, como pode ser que quando você vem de fora, vem para a igreja, ao invés de ouvir a palavra de Deus, estamos ouvindo sobre negócios? Quando há uma escola de negócios, estamos ouvindo sobre negócios na igreja, dinheiro, como se fôssemos um banco, ou uma firma de contabilidade, ou motivadores, ou somos políticos, o que nós somos. E é por isso que a igreja é tão superficial. É tão triste, não há poder na igreja. Todo mundo é mentiroso, todo mundo é ladrão, todo mundo diz que está fazendo negócios, todo mundo é desonesto. É assim que está a igreja. Não existem mais virgens, não há mais virgens na igreja. Você não consegue encontrar algo como uma virgem na igreja. Onde estão as virgens? Ter virgens na igreja. Deveria pessoas que dissessem, todas essas meninas são virgens. As virgens acabaram. Não há pureza alguma, não há poder real, ninguém tem poder algum de verdade. E de onde isso vem? Porque quando Deus nos chamou, Ele nos enviou ao mundo para pregar o Evangelho. Mas em vez de pregarmos o Evangelho, estamos pregando um pseudo-evangelho modificado, que não é o verdadeiro Evangelho. Uma alma é uma alma e é preciosa para Deus. Mesmo quando viemos para a Libéria e fomos a algumas cidades, pessoas, pastores perguntavam, por que estão indo? Por que estão indo para um lugar? Por que não deveríamos ir para um lugar? Uma alma, é preciosa para Deus. Pode ser de Svedu, pode ser de Banga, pode ser de Ganta. Uma alma é uma alma e é preciosa para Deus. Deus amou tanto o mundo inteiro. Ele não amou apenas Morávia ou só as capitais. Ele amou o mundo inteiro. E deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. A razão pela qual Jesus veio foi para nos salvar dos nossos pecados. Não para nos tornar ricos. Nós somos contra a riqueza. Eu não sou pobre. Se fôssemos pobres, você acha que poderíamos vir aqui? Viemos à biblioteca mais de 45 caminhões e carros. Percorremos milhares de milhas pelo Mali. Chegamos a Guiné-Bissau. Não tivéssemos dinheiro, acha que poderíamos estar aqui? Nós não somos contra a prosperidade. Qual de vocês prosperou mais do que isso? Me diga. Me diga, se não tivéssemos dinheiro, você acha que poderíamos estar aqui? Nós não somos contra perspectivas, mas prosperidade não são a mensagem do Evangelho. Eu não posso ficar aqui e ensinar física ou biologia para vocês. Este não é um lugar para ensinar biologia. Eu estudei, conheço e posso ensinar biologia, mas não estou aqui para isso. Este púlpito não é um lugar para ensinar biologia, física ou química. Também não é um lugar para ensinar negócios, para palestrantes motivacionais. É um lugar para a Bíblia, para o Evangelho. A Bíblia, a palavra de Deus, é para isso que serve. Amém. Então, lealdade, é isso que Deus quer quando Ele chama alguém. Ele quer alguém que não mude, alguém que estiver grande, tiver dinheiro, não mudará o que está dizendo, porque Ele diz, é exigido de um mordomo que o homem seja um homem de Deus. Um homem deve fiel, isso significa ser o mesmo. Você escreveu isso, ele será o mesmo. Algumas pessoas me acusaram, eles disseram, estou pregando o básico. Eu disse básico? O que são princípios básicos? O Evangelho é básico? Você está me dizendo que estou pregando o básico. Você se desviou. É por isso que você diz, estou pregando o básico. Ouvi pessoas, muitas pessoas rindo de mim quando prego. Sim, ao longo dos anos. E hoje você vê que suas igrejas de fato não são nada. Não há nada neles. Eles riram de mim quando eu pregando. Eles dizem, o que você faz? Vou alma em alma, porta em porta. Testemunho. O que é porta a porta? O que é testemunho de porta em porta? O que é pregação de alma para alma? Eu disse, bem, é isso que vejo na minha Bíblia. Ide por todo o mundo. Então Deus quer alguém que seja fiel. Um dia fui para Tulsa, Oklahoma. Você sabe? Quando cheguei lá, conheci Kenneth Hagin. Quantos aqui já ouviram falar de Kenneth Hagin? Sim. E ele estava pregando sobre fé. Quando cheguei lá, ele disse que estava pregando o ABC da fé.
Quando ele disse que estava pregando, eu fiquei entediado porque já sabia tudo o que ele estava pregando. Já ouvi isso antes várias e várias vezes. Então eu dizia, ó Deus, por que ele não prega algo novo? Estou cansado de toda essa fé. Então o Espírito Santo me repreendeu e me corrigiu. Ele disse, ao invés de ficar aí sentado e dizer que está entediado, por que você não aprende o motivo desse homem ter 86 anos, ainda estar vivo e ainda pregando? Esse é o segredo. O que eu dei para ele pregar, o que eu disse para ele nunca mudou, nunca enterrou, nunca passou para algo realmente diferente, permanecendo sempre o mesmo de forma alguma. Ele manteve. A mesma mensagem é que o Espírito Santo aprendeu como alguém consegue sobreviver, e o homem tem sido verdadeiramente fiel a essa mensagem. Eu disse a ele, guarde isso, e ele disse, e continua dizendo, e eu não vou tirar isso. Quando? Quando ele tinha 62 anos, se aos 62 anos ele tivesse mudado sua mensagem, uma mensagem que lhe foi dada quando ele tinha 18, 19 anos, se ele tivesse mudado isso aos 62 anos, então isso significaria, quando em contato comigo, porque sou um dos seus filhos, então não dado frutos através de mim, porque aos 62 anos poderia mudado para uma mensagem financeira. Aos 62 anos ele teria mudado para uma mensagem diferente, mas ele foi fiel em pregar. Muitos de nós não somos fiéis em fazer a obra do ministério. E assim Deus está nos dizendo que a principal qualificação, eu não escrevi a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. É exigido de um despenseiro. Você é um despenseiro? Você é um despenseiro? Você é realmente um despenseiro? É isso que é exigido. É exigido dos despenseiros que o homem seja encontrado sempre fiel. Amém. Número 2, a segunda razão pela qual a lealdade é importante é para combater a quinta coluna. Certo, a quinta coluna, isso é, existe algo que chamamos de quinta coluna. Você sabe, havia um certo comandante que ia invadir uma cidade. Tudo bem, e então lhe perguntaram, como você vai lutar? E como você vai vencer essa guerra? E ele disse, eu vou usar minha quinta coluna. Então um jovem lhe perguntou, o que é a quinta coluna? Como você vai lutar com a quinta coluna? Porque eu sei que vocês têm 4 batalhões ou 4 colunas. E ele disse, minha quinta coluna já está bem dentro da cidade e pronta para agir. Veja, tenho pessoas lá dentro. O que você precisa entender é que o inimigo tem pessoas dentro da igreja. E são eles que lutam. Olha, seus inimigos mais ferozes são aqueles que estão dentro da igreja. E se você é um líder e um pastor, você deve saber detectar aqueles que estão dentro e que estão lutando contra a igreja. Sim. E é melhor você se tornar um mestre nisso. É por isso que ensinamos sobre sinais de deslealdade. Você deve conhecer os sinais. Amém. Uma das minhas maiores batalhas, veja bem, suas grandes batalhas serão travadas contra aqueles que estão dentro da igreja. Sim. Pastores assistentes? Às vezes você é um pastor sênior, mas seu pastor assistente não acredita em você. Enquanto ele está sentado ali, ele cruzou os braços daquele jeito. Ele não está fluindo com a mensagem. Pensamentos estão vindo à sua mente. Se ao menos meu pastor sênior viajasse para que eu tivesse uma chance de pregar. E as pessoas veriam que sou chamado por Deus. Uau! E eles vão ficar sentados ali torcendo para que você viaje. Uma vez encontrei um pastor assistente, perguntei a ele, onde está seu pastor sênior? Ele apenas acenou com a mão daquele jeito. Então ele viajou. Eu disse, e como está a igreja? Então a igreja está indo bem, ele disse. Quando ele viaja, quando o pastor viaja, há alegria. Ele estava acenando com a mão. Eu disse, há alegria? Ele disse. Quando ele viaja, há alegria, há liberdade e as pessoas são abençoadas. Essas são as 3 coisas, ele disse. Ele disse, quando ele viaja, há alegria, há liberdade e as pessoas são abençoadas.
Eu fiquei simplesmente chocado. Eu estava ouvindo ele e ele disse que quando volta, as pessoas ficam irritadas. Esse é o pastor assistente de uma grande igreja em Gana. Ele é de fato uma pessoa bastante perigosa, eu disse. Ele é sem dúvida uma pessoa realmente perigosa e há muitas pessoas ao redor dele. Você está sentado na igreja, é o assistente do seu pastor, mas acha que Deus realmente te chamou? Você vê, você é quem Deus chamou. No Ghana, tenho certeza de que ouviu falar do nosso primeiro presidente, Kwame Nkrumah. Ouviu falar de Kwame Nkrumah? Sim, nosso primeiro presidente. Quando vier a Gana, certifique-se de visitar o mausoléu onde ele está enterrado. Há um pequeno museu lá. E você vê Kwame Nkrumah em pé no meio. E ele está cercado por 6 generais. 6 dos generais do exército de Gana. E um deles se chama General Kotoka. Nosso aeroporto leva o nome dele. Aeroporto Internacional Kotoka. Eu me pergunto se é um bom nome, mas é Kotoka. Esse cara, e você o vê sorrindo. E o presidente estava em pé no meio, sem saber que esse cara estava planejando um grande golpe de Estado para derrubá-lo. Então você vê que, enquanto está com as pessoas, ele está sorrindo. Mas ele está planejando algo lá no fundo do coração. Está planejando que se apenas o Senhor abrir um caminho. Então você precisa saber, se você é um pastor, precisa saber como. Por isso neste livro eu tenho o que chamo de 39 sinais de deslealdade. Veja, você tem que saber como detectar que esse cara não está certo. Então tem os sinais de deslealdade. Você vê que não dizem amém quando você está pregando, eles não dizem amém. Aqueles que não sorriem, aqueles que não escrevem bilhetes, aqueles que não estão fluindo, eles não estão, observe, são pessoas perigosas. Veja, quando você não tem experiência, você vai rir do que estou dizendo, mas quando você vê que é verdade. Sim. Você pode ter uma reunião com 40 pastores. Veja, um deles não está sorrindo. Ele não está feliz com o que está acontecendo. Ele não está impressionado. Então, um dia, quando ele sair, você verá que ele é uma pessoa perigosa. E a próxima razão é poder ter um grande ministério. Amém. Grande. Quantos querem ter um grande ministério? Para ter um ministério grande é preciso ter pessoas fiéis. Advogado, eu tenho uma igreja na Austrália. Você sabe o quão longe a Austrália fica daqui? Muito longe. Eu tenho uma igreja lá, tenho igreja em Fiji. Da ilha da Nova Zelândia, sabe? Quando foi ano novo, eles me ligaram, sabe? Em Gana, temos o ano novo na África Ocidental. Eles tiveram o ano novo antes de nós. Eles me ligaram e disseram, nós já estamos em 2000. Eu disse, estamos em 2012, estamos em 2013. Eles têm crossover, porque fica do outro lado do mundo. Eles entram um dia antes de nós. Então perguntei, como está o ano novo? Eles disseram, é bom. Então como você pode ter igrejas? E como você pode expandir? E como sua igreja pode crescer? Se você não tiver pessoas leais, ela nunca poderá crescer. Sim. Você perderá todo o seu dinheiro. Ele vai roubar tudo. Eu lhes digo apenas uma fé. Não precisa ser muito ungido, mas é fiel. Tudo vai crescer. Sim. Aqueles que estão sempre procurando por um poderoso ungido, procuram pessoas fiéis. Esses são poderosos, ungidos. Quero alguém poderoso, ungido. Poderoso, ungido. Poderoso, ungido. E desleal. Poderoso, ungido e desleal. Meu pai tinha um hotel. Meu pai tinha um hotel em Gana. Já foi, sem dúvida, o melhor hotel de todo o Gana. E todo dia ele ia ao hotel e lhe perguntavam, quanto dinheiro? Porque quando alguém dorme no quarto, ele sempre pega o dinheiro.
Então, todo dia ele ia, quanto eles ganharam hoje? E era algo como, digamos, talvez cerca de $150 ou algo por volta desse valor aproximadamente. Então, certo dia, ele foi a um hotel. Aconteceu algo que não tinha relação com o dinheiro. E ele ficou realmente bravo, muito, muito bravo com o gerente e com as pessoas que estavam lá. E ele demitiu todo mundo do hotel, todas as pessoas que trabalhavam lá. Ele demitiu o gerente e seus associados. E ele me ligou, meu pai me ligou e perguntou se eu conhecia alguém que pudesse trabalhar no hotel dele. Agora ele precisa de alguém, eu preciso de alguém agora. Eu conheço alguém? Eu disse, não conheço nenhum gerente de hotel. Mas eu tenho um amigo, acho que ele pode trabalhar. Só sei que ele é cristão, ele será fiel, com certeza. Então ele disse, mande-o vir agora. Liguei para meu amigo e disse, Charlie, meu pai precisa de alguém. Você pode? Ok, eu vou. Ele foi. Meu pai o colocou lá. Ele não sabe nada sobre administração de hotel. Ele não é gerente de hotel. Mas ele nunca vai mentir. Ele não vai roubar. Ele será fiel. Você acredita que o hotel que estava inicialmente dando $150 passou a dar incríveis $1.500 por dia? Algo realmente assim. Você sabe exatamente por quê? Durante todo o tempo anterior, 150, 150, 150. Porque quando as pessoas vêm ao hotel, você está me ouvindo com atenção? Olhe para mim, por favor. Os quilos de couro e gelo olham diretamente para mim. Quando as pessoas vêm ao hotel para dormir lá, eles não as registram. E eles pegam todo o dinheiro. Então dizem apenas 150. Então quando o meu amigo chegou, qualquer pessoa que viesse, ele registrava e recolhia o dinheiro. Assim, em um dia ele passou de 150 para 1.500. Um aumento de 10 vezes. Apenas por um homem verdadeiramente fiel, que não é gerente, não sabe de absolutamente nada, não tem poder de unção, nada, apenas é um homem fiel. E essa é a grande diferença entre ter uma pessoa fiel e muitos de nós em nossas igrejas. Se você tivesse apenas uma única pessoa fiel, entende perfeitamente o que estou dizendo? Apenas uma pessoa fiel, essa pessoa fará muita diferença no seu ministério e na sua igreja. Não é porque ele canta muito bem, é muito talentoso, todas essas coisas, elas são inúteis. Basta ter alguém que seja fiel, uma pessoa muito fiel, você será abençoado. Sim, eu recomendo isso para você. Amém. Então isso é muito, muito importante. E então o último motivo pelo qual é muito importante você ter lealdade é para que você não colha o que não pode colher. O que você planta é o que você colhe. Se você planta deslealdade, você colhe deslealdade. Se você olhar para a sua vida, verá que alguns de vocês dividiram a igreja de alguém para começar a sua própria igreja. Então a sua igreja também será dividida 100 vezes. Faça isso e veja o que acontece. Alguns de vocês falaram contra o seu pastor sênior quando estavam começando a sua igreja. Você o descreveu. E ele também vai se levantar e falar contra você. As pessoas vão dizer, ele é assim, espere e veja. Se não acontecer, vai acontecer. Eu não estou te amaldiçoando. Duplo sentido em Gálatas 6. O que quer que seja, o que quer que seja. Divisão de igreja. Se você semeia divisão de igreja, você colhe divisão de igreja. Criticar. Quem critica será criticado. Se você mata, será morto. Olhe para o seu país, sua história política. Como foi? Como aconteceu? Este foi removido, este será removido. Eles os levam para a praia e executam. Ou não é assim no seu país? É assim no seu país, então? Da mesma forma, aquele que veio e matou o povo também é capturado e também é morto. E então, aquele que vem lutar contra este, também outro vem lutar contra ele. E assim continua. Neste livro aqui, eu escrevi um livro aqui, chamei de Aventuras. Em Gana e na Nigéria você verá o mesmo. Este derruba aquele, então ele é derrubado. Este derruba aquele e ele é derrubado. Uma das nossas escolhas e é derrubado assim. É um ciclo.
Então você deve ter cuidado. Veja, por isso digo que você tem que ter cuidado ao lidar com fardos e algo que já estava lá antes de você. Mesmo que não seja bom, há uma maneira de removê-lo. Existe uma maneira de lidar com isso. Caso contrário, você planta uma semente que não conseguirá lidar quando ela voltar. E vai perceber, muita gente não sabe disso. Elas estão apenas colhendo. Você está apenas colhendo o que plantou. Você está apenas colhendo. Amém. Então fique atento. Um dia eu vi um pastor, a igreja dele não estava funcionando. Eu disse, irmão, sua igreja, você era o pastor assistente desse grande homem de Deus, esse bispo. Então você saiu da igreja levando a maioria dos membros dele e os principais. Quero dizer, empresários, agora eles estão sentados na frente da sua igreja e você diz que quer que sua igreja cresça. A igreja não pode funcionar facilmente porque a fundação, eu diria, se a fundação for destruída, o que pode fazer o justo? Você não pode fazer muito porque a base do seu ministério é ossos podres. Sua igreja está construída sobre a tristeza de alguém, a dor de alguém. Sua igreja está construída sobre a perda de alguém. Você destruiu a casa de alguém para construir a sua. É assim que se constrói uma igreja? E você nem consegue mostrar o seu rosto. Na sua igreja você foi onde você costumava pertencer? As mulheres te veem como uma pessoa amaldiçoada. Você precisa tomar cuidado, senão vai se surpreender por não conseguir. Quando eu repito, digo, ó Deus, ó Deus, ó Deus, você primeiro e você ora. Mas é só colheita, 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 colheita. Então, a pergunta que queremos fazer a nós mesmos hoje é, como a deslealdade se desenvolve? Como as pessoas se tornam desleais? E eu quero mostrar para vocês as etapas, as fases pelas quais passamos quando as pessoas, e estou apenas pregando a partir deste livro. Certifique-se de conseguir um exemplar. Chama-se Lealdade e Deslealdade. E todos os outros livros, aqueles que te acusam, aqueles que, seja o que for, é tudo a mesma coisa. Agora, a primeira etapa, quando a deslealdade está se desenvolvendo na Libéria, é o que chamamos de espírito independente. Então, a primeira etapa é um espírito independente. Amém. O que é um espírito independente? Um espírito independente é quando uma pessoa genuinamente faz parte de você, mas é independente. Ela não está te seguindo completamente. Entendeu? Então, essa é a primeira etapa. Não é totalmente porque Judas, antes de você se tornar Judas, isso leva tempo. Mas você consegue ver quando está começando e percebe quando está se iniciando. A pessoa é como? Ela está com você, mas não está totalmente com você. Amém? Você está realmente comigo agora, sim? Tudo bem, então sim. Tipo, vocês que estão aqui na frente conseguem ficar? Porque estou prestes a pedir para você ir embora. Então, por favor, amém. Esteja pronto. Samsonite, ok? Agora, o estágio número 1 é o independente. Cuidado com pessoas independentes. Veja, Deus não nos criou para sermos independentes. Não deveríamos ser independentes. Até mesmo a Libéria, a África, a maioria das nossas nações não estavam desenvolvidas o suficiente para serem independentes. Quando você faz parte do se o seu filho tem 3 anos e você diz, eu quero independência, o que vai acontecer com você? Uma criança de 3 anos não deveria ser independente e muitas igrejas filiais, Deus não chamou vocês para serem igrejas independentes. Você não tem o que é preciso para se autogovernar, para se governar. Olhe para a África, dizemos que somos independentes. Autogoverno, há quantos anos a Libéria é independente? Há quantos anos é independente? 165 anos. Há 165 anos você se governa e não consegue colocar eletricidade no país. Foi no século XVI que não havia eletricidade. Século XVI. Deu uma volta por toda a Libéria. Não há eletricidade em lugar nenhum. Estamos onde a Europa estava há 450 anos. Incapazes de fazer qualquer coisa pelo povo.
o povo do país. Você vê isso em toda a África, a mesma situação. E você vê, muitas pessoas têm esse espírito dentro delas. Eu só quero lutar por uma coisa, só quero ser independente e ser meu próprio homem. Eu faço as minhas próprias coisas. Eu vejo que Deus não nos criou para sermos independentes. No Salmo 95, versículo 7, a Bíblia Sagrada diz claramente: venham, adoremos e prostremo-nos com profunda reverência. Vamos nos ajoelhar humildemente diante do Senhor, nosso Deus, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e as ovelhas que Ele amorosamente guia e cuida. Apenas as ovelhas que estão sob os cuidados de suas mãos, apenas as ovelhas que estão sob a proteção de sua mão. Somos ovelhas, as ovelhas são criaturas dependentes, as ovelhas seguem o seu pastor, as ovelhas andam sempre juntas em rebanho. Ovelhas estão sempre confiando no líder e confiando no pastor. Ovelhas não andam sozinhas. Você sabe qual animal anda sozinho? Uma cobra. Você só encontra cobras sozinhas. Você raramente verá um grupo de cobras que você diga: ah, tem 7 cobras aqui. Quantos já viram um homem andando em um campo e cerca de 17 ovelhas o seguindo? Você já viu isso antes? Elas estão seguindo. Levante a mão se você já viu vacas, ovelhas, elas estão seguindo. E quanto a isso, você já viu um homem com 17 cobras o seguindo assim? Cobras não seguem ninguém. Elas têm um espírito independente. Na verdade, a anaconda, quando nasce, assim que nasce, naquele exato momento, ela deixa a mãe. Você é uma anaconda ou uma ovelha? E alguns de vocês, pastores, algumas igrejas, vocês não deveriam estar sozinhos. Mas por causa de um espírito maligno em você, você decidiu ficar sozinho. E a sua igreja não consegue funcionar. Não está funcionando. 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 Apenas aceite isso. Não está funcionando. Aceite isso. Humilhe-se. Deus não te chamou. Você não tem o que é necessário para ser autônomo. Você não tem isso. E está se forçando. É melhor ser a perna de um elefante do que a cabeça de uma formiga. Agora, tome cuidado com pessoas independentes, pessoas com espírito independente. Você as vê na igreja. Quando você anuncia e diz que todo o coral vai usar preto e branco, eles aparecem usando azul e preto. É como se dissessem: eu não sigo essas coisas de grupo. Quando você anuncia que a reunião vai de terça a sexta-feira, eles aparecem na quinta-feira. Eles não vêm na terça-feira. É como se dissessem: ah, eu já sei o que você vai dizer. Eu vou, estarei lá na quinta-feira. Ou quando você diz que vamos jejuar de domingo a sexta-feira. Você diz: eu não jejuo aos domingos, vou começar na terça, de terça a sexta-feira. Porque eles são independentes, têm a própria opinião, não te deixam, mas estão sempre com você. Eles têm uma ideia diferente sobre o que deve ser feito. Cuidado com essas pessoas, pois eles são realmente muito perigosos. Eu te digo, é o começo de algo verdadeiramente perigoso. Veja bem, eles não vão sair da igreja, estão com você, mas sempre têm uma ideia completamente diferente. Quando dizemos, todos nós vamos dizer: ok, você sai, venha. Agora, na Bíblia, havia um homem chamado Joabe. Ele era assim. Ele era o pastor assistente de Davi, mas sempre tinha uma opinião diferente. Cuidado com essas pessoas. Em toda reunião eles estão lá, sempre tem uma sugestão diferente. Quando você diz: vamos fazer isso, eles dizem: ah, não. Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu não acho. Eles são sempre diferentes. E você pensa: ah, esse cara é maduro. Então ficam sentados na reunião, quietos, não dizem nada. Você tem que perguntar: o que você acha? Porque é muito quieto e você se sente intimidado pela presença de pessoas nas reuniões. Apenas demita-os da reunião, não os tenha na reunião.
Demita-os da igreja. Você não precisa deles. No meu livro, explico como lidar com a deslealdade. Vou mostrar líderes como lidar com essas situações. Agora ouça, havia um homem chamado Joabe, um homem. Davi decidiu, quando estava lutando contra seu próprio filho Absalão, Davi disse: eu não quero realmente matar meu filho Absalão. Mas Joabe disse: não, nós temos que matá-lo. Um homem diferente, o líder disse: não matem. E o assistente: matem. Por que não deveríamos matar? E quando eles foram lutar, capturaram Absalão e não o mataremos. Eles disseram que não deveríamos matá-lo. E Joabe disse: eu digo que devemos matá-lo. Não ligue, ele está sentado ali no castelo dele. Ele não sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Nós estamos aqui embaixo, nós sabemos o que está acontecendo. É assim que falam essas pessoas, é assim que falam. Estamos no chão, entendemos o que está acontecendo embaixo. Ele não entende, está longe, não sabe o que está acontecendo, não está em contato. Então ele se levantou e matou Absalão outra vez. Havia um comandante de outro exército, Abel, e ele disse: quero ser amigo desse comandante. E Joabe disse que não era uma boa ideia ser amigo dele. De novo, sempre uma ideia diferente. Sempre uma ideia diferente. Quando disseram isso, ele disse: não, vamos para Izi. Não. Ele disse: vamos para o Uesu. Nós dizemos Izi. Ele disse Uso, Gana. Não, para a Nigéria. Tudo. Você tem algo diferente a dizer. Outra vez, Davi decidiu, ele disse: sabe de uma coisa? Eu quero meu filho Salomão para ser o próximo rei. Então ele o chamou e disse: escolhi Salomão. Joabe disse: o quê? Salomão? Como? Depois de todo esse problema que tivemos com Batseba, agora você vai escolher uma pessoa tão controversa para se tornar rei? Isso vai gerar muita controvérsia. Ele se levantou na reunião e disse que isso traria muita controvérsia. É muito perigoso para a estabilidade de Israel, seu futuro e estabilidade política. E então, olha, para as próximas gerações, isso não será um bom exemplo. Ei! Veja, tome cuidado com essas pessoas que fazem discursos cheios de palavras bonitas e que sempre parecem ser mais maduras do que todo mundo. E elas sabem algo a mais, já leram mais coisas e usam palavras grandes em inglês, palavras grandes mesmo. Cuidado com essas pessoas que falam palavras grandes em inglês e que têm argumentos contra tudo o que o líder decidiu fazer. Então Davi disse: eu realmente já decidi e minha decisão está tomada. E quando Salomão se tornou rei, ele lhe disse: olha, aquele cara Joabe foi meu assistente todos esses anos, mas ele nunca me apoiou de verdade. Então ele disse: mate-o. Sim, mate-o. E ele o matou. Amém. Então fique atento. Veja, há pessoas que estão com você, mas na verdade não estão com você. Eles são independentes. Estão com você, mas têm um espírito independente. Pergunte ao seu vizinho: você tem um espírito independente? Você tem um fim? Pastores com independência deveriam estar com pessoas, mas estão sós. Aconselho fechar sua igreja e unir-se à igreja a que deveria pertencer. Eu sei que você não vai me ouvir, mas vou dizer... eu não ligo, estou apenas visitando. Vou dizer a verdade e vou embora. Esta é a etapa número 2 do processo. Ofensa. O que é o estágio número 1 da vida? Independência financeira. O que é o estágio número 2? Ofensa. Mateus 24, versículo 10, diz: amém. Então você descobre isso em, como você chama isso? Na deslealdade. A próxima coisa que acontece na preparação é a ofensa.
é um passo crucial que se manifesta quando a confiança é quebrada e a lealdade é comprometida, levando a sentimentos de mágoa e ressentimento. Cuidado com pessoas que se ofendem. Por que os liberianos foram para a guerra? Eles se sentiram ofendidos, de alguma forma se sentiram ofendidos. Você é o presidente, tem o castelo, mora no palácio presidencial, está tudo bem aí, tem luz, tem água, tem isso, e nós? Eles se sentiram ofendidos. Eles disseram, bem, vamos lutar. Então, quando você vê pessoas ressentidas, é por isso que quando matam, sempre tem muita segurança. Adolf Hitler tinha milhares de seguranças, milhares porque sabia que havia ofendido muita gente. Pois qualquer pessoa ofendida é perigosa. Um dia ela vai atrás de você. A Bíblia diz, naquele dia muitos se ofenderão e te trairão. Uma pessoa ofendida trai. Então tome cuidado quando vir pessoas magoadas e você mesmo, como pastor, não deve se magoar. Veja, a Bíblia nos diz que um levita não pode ter furúnculos. Você sabe o que é um furúnculo? Um furúnculo, ou seja, um levita, um sacerdote, não pode ter furúnculos. Isso é uma ferida que não está curada. Não é permitido que um sacerdote tenha feridas que não cicatrizam. Já fui ofendido por muitas coisas, mas não posso permitir que isso permaneça em mim. Se isso permanecer em mim, vai me afastar de Deus, vai me afastar do ministério, vai me afastar das pessoas com quem eu deveria estar conectado. Então é algo muito perigoso ter pessoas feridas. Veja, qualquer coisa que esteja ferida e ofendida é perigosa. Portanto, se você é pastor, fique atento às pessoas que parecem ofendidas. Lembro-me de um pastor, tínhamos um pastor na igreja um dia, o pastor titular estava viajando, e quando ele estava viajando, em vez de deixar o assistente dele pregar, digamos que eu vou sair e não peço para o meu assistente pregar, mas prefiro chamar alguém lá do fundo, esse cara, Collins, venha pregar. Aí ele fica ofendido. Foi isso que aconteceu. O pastor viajava de uma cidade para outra e o assistente, em vez de ser chamado, chamaram outra pessoa para pregar. Foi só isso. Quando ele voltou, pediu demissão e foi embora. Acabou mim com você. Ele saiu da igreja. 14 anos depois ele voltou. 14 anos depois ele voltou. Eu cometi um erro. Eu fiquei ofendido. Eu não deveria ter ficado ofendido. Deixei meu ministério há 14 anos. Estou voltando. Sim. A ofensa pode tirar você de onde você não deveria ser tirado. Você deve deixar suas feridas cicatrizarem. Feridos enquanto pregamos. Enquanto prego, sou um soldado ferido. Tenho feridas recentes e feridas antigas. No espírito, se você me visse no espírito, veria feridas, cicatrizes, flechas. Sim, cada um está ferido. Assim que você começa nisso, vai ganhar muitas cicatrizes. Sim, mas precisa permitir que isso cicatrize. Caso contrário, será afastado de onde não deveria ser afastado. Quando minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, fomos ao hospital um dia. Quando chegamos lá, o médico estava fazendo o que tinha que fazer com ela. Quando ele terminou, eu estava apenas sentado na mesa e por acaso olhei para o chão. Quando olhei para o chão, vi que o médico não estava usando sapatos. Ele estava usando sandálias, como aquelas chinelas femininas. E eu podia ver os dedos dos pés dele. Então, de repente, vi que um dos dedos do pé dele, o grande, não estava lá. Tinha sido cortado. Então, quando ele terminou o que estava fazendo, eu disse a ele, professor, ele era um professor. Eu disse, professor, onde está seu dedo do pé? Ele disse, onde está seu dedo do pé? Ele disse, meu dedo do pé, meu dedo do pé está na Arábia Saudita. Arábia Saudita. Como o seu dedo do pé na Arábia Saudita? Algo que faz parte de você e isso era de fato verdade. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele disse, um dia eu estava trabalhando como ginecologista na Arábia Saudita. E bati minha perna em uma mesa no meu quarto. Quando bati minha perna assim, de repente virou uma ferida aberta. Ele disse para mim, eu tenho diabetes. E quando você tem diabetes, o açúcar é muita comida para o germe. Então, o sal não cicatriza bem por causa do açúcar no sangue. Então, o sal não cicatriza bem, acaba ficando pior. Disseram que não estava cicatrizando bem, não estava melhorando.
Me levaram para o centro cirúrgico e cortaram. Disseram que queriam amputar minha perna, mas ele disse: deixem-nos amputar apenas o dedo do pé. Veja, quando você tem uma ferida que não cicatriza ou um machucado que não sara, no final você será amputado e ficará desconectado. É por isso que estou compartilhando com você, assim como o dedo do médico, o dedo dele foi amputado porque não estava cicatrizando. Alguns de vocês já foram machucados. O pastor disse algo, você ficou magoado. Supere isso. Supere isso. Supere isso. Pare de falar sobre isso todos os dias. Todo dia você percebe que sua amargura está crescendo. Sua amargura, sua falta de perdão. Alguém, anos atrás, algo aconteceu. Todo dia você está sempre se lembrando disso. E se você não se livrar disso, isso vai te cortar. Então, tome cuidado. A ofensa é algo muito perigoso. Etapa da deslealdade. Qual é a etapa número 1 da deslealdade? Independência. Qual é a etapa número 2? Etapa número 3. Passividade. Quando há passividade, quando alguém se ofende, ele fica frio. Em certo momento, ele fica completamente calado, sem dizer uma palavra. Passividade. Deixe-me ler um versículo para você. Na Bíblia diz em Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias 48, versículo 10. Maldito é o homem que retém a sua espada. Você não fala mais, você não luta mais ativamente. Embora todos nós estejamos lutando, você está calado. Então, quando uma pessoa está passando por deslealdade, você está me ouvindo? Fiquem de pé todos, fiquem de pé por um momento, fiquem de pé. Todos digam passividade. Passividade. Amém. Você está aí? Você está de pé? Ok, passividade significa que você está frio. Você não fala mais nada sobre absolutamente nada. Um dia eu vi um pastor e perguntei para ele: como você está, irmão? Ele disse: estou bem. Mas eu disse: esses dias você não fala, não diz nada, não diz estou abençoado, não fala nada. Ele disse: eu decidi não falar mais nada sobre nada. Eu estou na igreja, mas decidi não falar absolutamente nada para todo mundo, não falar mais nada sobre absolutamente nada, de forma alguma. Cuidado com esse tipo de pessoa, elas ficaram completamente caladas. Eu decidi não falar mais absolutamente nada sobre absolutamente nada, de forma alguma, em absoluto. Você já viu esse tipo de pessoa que é muito quieta? É tipo, você está bem? Então eu estou bem. Você está bem? Ah, eu estou bem. Eu não estou sorrindo. Por que você não está sorrindo? É assim que meu rosto é. Por que você não está sorrindo? É assim que meu rosto é. Eu não sorrio. Mas não é assim que seu rosto é. Mudou. Seu rosto mudou? Mudou. A mudança chegou. Cuidado com esse tipo de pessoa quieta. Muito perigoso. É por isso que você precisa dos sinais de deslealdade, porque a pessoa pode não falar. Se Abel tivesse conhecido os sinais de deslealdade, a Bíblia diz que quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, o semblante de Caim caiu. Abel deveria ter percebido que o rosto desse cara mudou. Mesmo que ele não diga mais nada sobre nada, há um perigo em algum lugar. Amém. Agora, se você olhar na Bíblia, verá quantos ouviram falar de Amnon? Amnon, você se lembra que Amnon estuprou Tamar? E depois disso, a Bíblia diz que Absalão disse ao seu irmão: nem bom nem mal por 2 anos. Toda vez que o via, ele não dizia nada. Somente bom dia ou boa tarde. Sim, vamos ler. Verifique na sua Bíblia. Você pode se sentar. Segundo Samuel,
capítulo 13, versículo 22. E Absalão, com grande cautela e de forma muito pensativa, falou a seu irmão Amnon, nem bom, nem ruim. Ele não disse absolutamente nada de bom e nem mesmo nada de ruim. Cuidado, portanto, com pessoas que não dizem absolutamente nada de bom ou que também não dizem absolutamente nada de ruim. Quantos notaram que algumas pessoas são assim? Elas são apenas muito perigosas agora. Depois de 2 longos anos, Absalão fez uma grande festa e convidou seu irmão Amnon para a celebração festiva. Vocês estão ouvindo? E eu estou dizendo que enquanto ele fazia a festa, Absalão se levantou e matou Amnon. Então isso significa que mesmo que ele não dissesse nada de ruim, ele tinha no coração algo perigoso. Então, cuidado com pessoas que ficam frias, calmas e quietas. Eles não dizem nada, nem bom nem ruim. Então, se alguém não fala com você por 2 anos e depois vai a uma festa, não vá a essa festa. Esse é um conselho que posso lhe dar. Cuidado com essas pessoas quietas. Amém? Você está me ouvindo? Sim. O 4º estágio, qual que é o estágio número 1? Independência. Qual é o estágio número 2? Ofensa. Qual é o estágio número 3? Passividade. Qual é o estágio número 4? Estágio crítico. Estágio de crítica. Uau! Quantos sabem que quando você critica alguém, você se torna inimigo dessa pessoa? Você tem um partido político de oposição na Libéria? É uma festa de verdade? Números capítulo 12, versículo 1. Miriam e o Amnon falam contra o profeta Moisés e Arão. Uau! Miriam e Amnon falaram contra Moisés, criticando. Amém? Tudo bem, cuidado com as pessoas que criticam. Cuidado com as pessoas que criticam. Quando eu critico você, estou contra você. Como o partido de oposição na Libéria se opõe? Como ele se opõe? Como ele se opõe? Criticando. Criticar é o método de oposição. Então, quando você passa a criticar, você passa para o próximo nível de oposição. Um passo crucial. Você é realmente um opositor. Então, qualquer pessoa que te critica, mesmo em segredo, e você fica sabendo, você deve saber que essa pessoa é um opositor seu. Qualquer pessoa que fala de você, eu entreguei o cheque, e a pessoa senta em algum lugar e diz algo contra você, te criticando, ela é um membro da oposição contra você. Pode acreditar em mim. E muitos de vocês têm criticado pastores, vocês criticam homens, alguns de vocês até nos criticaram. Nós não fizemos nada de mal para você. Nós viemos aqui, viemos fazer uma cruzada. Você nos critica, por que não damos dinheiro? Por que fazemos isso? Por que não fazemos aquilo? Por que você não critica o que fizemos contra você? Você e seu país viemos de longe, gastamos milhares e centenas de milhares de dólares para vir aqui. Você se levanta e só critica, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia de Amnon diz que Miriam criticou Moisés e imediatamente ela foi acometida de lepra. Imediatamente. E você se pergunta, mas precisamos de críticas construtivas, algo construtivo neste mundo. Não dá para simplesmente ter mentes abertas e criticar. Leia sua Bíblia, atenção. Se quer criticar, leia sua Bíblia, atenção e cuide de si, mas não sabe o que vai acontecer. Um dia, eu tive uma visão. Na visão, eu estava caminhando por um caminho, completamente sozinho com 2 caras. Havia 2 caras, um à minha esquerda e um à minha direita. E enquanto caminhávamos, eu estava caminhando. Então nós estávamos conversando, nós éramos pastores, então eu estava conversando com eles. E contei a este algo sobre um grande homem de Deus. Acabei de dizer algo negativo. E de repente, não sei se você já foi para a Nigéria. Na Nigéria há um lugar chamado Kit State, com montanhas. Está certo? Um estado gatinho? Eu sou? Um gatinho está nas montanhas? Sim, grande. É como se fosse bem longe nas montanhas, assim que abri a boca e critiquei esse homem de Deus. Algo se moveu na montanha, estava muito longe, mas se moveu.
começou a vir. E um animal eu nem conseguia ver, mas começou a descer a montanha. Devagar, mas certo, devagar, mas certo. Estava vindo. Enquanto conversava com meu amigo, comecei a sentir algo vindo. Me virei e vi essa coisa. Ela tinha descido a montanha, estava no avião e estava chegando. Lentamente não funcionava, nunca funcionou. Nunca jogou fora a visão, nunca correu. Ele apenas andou firmemente. Veja, estava chegando, então de repente chegou até o fim. Então percebi que essa coisa estava vindo. E então eu me virei e meus amigos também se viraram. E a coisa veio direto até mim, parou bem na minha frente. E então ela pulou no meu peito assim e eu gritei. E eu simplesmente acordei. Eu estava no chão do hotel e o Senhor me disse: olhe, toda vez que você abre a boca para falar contra mim mesmo, você está atraindo espíritos malignos, está atraindo doenças, está atraindo problemas. Você está tentando fazê-los vir até você das montanhas e eles vêm até você toda vez que você abre a boca. Isso aconteceu com Miriam. Assim que ela falou, atraiu a lepra. A lepra apareceu do nada. Simplesmente veio sobre ela. Eu digo a vocês na visão, fiquei impressionado. Estou conversando com meus amigos. A Bíblia diz, mas o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Quão perigoso é falar contra o servo de Deus, quando a Bíblia diz, não toqueis no ungido do Senhor, tocar na barra da veste dele, a mulher com fluxo de sangue, ela não tocou, Jesus, não é isso que ele quer dizer com tocar. Você está tocando neles com a sua boca, você toca nesse pastor, em alguém que construiu uma igreja, em alguém que está pregando a palavra de Deus, você está tirando algo deles, fazendo com que sejam menos do que deveriam ser aos olhos de alguém. Você está manchando-os, você está reduzindo a voz deles na terra, e você está invocando coisas vão vir para você. Não se surpreenda, leia sua Bíblia com atenção, façam todas as coisas sem murmurações e contendas. Muitos de nós criticamos, não sabemos o que estamos fazendo, estamos prejudicando a igreja. Sim, quando comecei a igreja, eu tinha um pastor, ele era meu pastor assistente, ele me criticava o tempo todo. Olha, tudo o que eu fazia, ele falava quando eu pregava, ele dizia, eu não sei pregar, e ele fazia reuniões com as pessoas, reuniões. O que eu poderia te dizer? Quando eu chegava para verificar, eu conseguia sentir a tensão. Eles costumavam sentar na segunda fileira, e eu conseguia sentir a tensão. No domingo, minha mão tremia no púlpito, minha mão ficava tremendo. Minha saliva acabava nos domingos, todo domingo. Toda a saliva já tinha acabado pela manhã de domingo. Quando eu começava a pregar, era um sufoco. Se eu não tiver água, eu não consigo pregar. Porque os caras lutando contra mim, eles me enfrentavam com palavras. Eu não pudesse ouvir, não pudesse ver, luta. Eu comecei a ficar com medo, comecei a ter diarreia, dor de barriga todo sábado, porque o domingo estava chegando, era isso que acontecia. Eu ficava com dor de barriga no sábado à tarde. Eu contei para minha esposa, que na época não era minha esposa, era só minha amiga. Naquela época eu disse, será que isso vai ser o meu destino para o resto da vida? Todo sábado eu vou ter diarreia das 2 da tarde até a noite por causa da ansiedade. Isso se chama diarreia induzida por ansiedade. Quando eu ia à igreja, eu via as pessoas lá, elas estavam realmente lutando contra mim. Eles estavam lutando contra mim. Eles estavam lutando contra mim. E um dia eu tive um sonho. Nesse sonho eu era um boxeador. Eu disse, eu não sou, nem tenho interesse em boxe, não luto, não gosto de boxe, mas nesse sonho eu era um boxeador e havia outro. Eu estava usando um short vermelho, a outra pessoa um short preto e disseram, bang! Então começamos a lutar no sonho e lá estava eu boxeando, eu lutei e lutamos até o 3º round. Eu estava lutando, eu digo a Deus, o que estou fazendo no ringue? Eu estava ali parado, me olhando nesse ringue, lutando. Então, de repente, eu olho e vejo quem é a pessoa no ringue, quem é a outra pessoa. Eu estava boxeando. Você sabe quem era a pessoa?
Há uma garota que costumava cantar antes de eu pregar. Ela estava no ringue de boxe comigo. Eu costumava sentar antes de pregar. Ela canta, ela interpreta uma criança. Alguém toca violão, ela canta. E sem saber disso, ela também estava brigando comigo, me criticando com o meu pastor assistente. Todos eles juntos, falando, se opondo a mim. E o Senhor me disse: lança fora este canto e cessará a contenda. Provérbios, encontre-o para mim. Provérbios, expulse este canto e a contenda cessará. Então, Provérbios 22, versículo 10. Lance fora este canto. Então convoquei uma reunião minha de todos eles. Eu disse que meu pastor assistente deveria vir. Quando ele chegou, eu disse: você estava me criticando pela minha visão. Eu fui pela minha visão. Eu não sabia de nada do que ele tinha dito. Eu disse: você está me criticando, sempre falando de mim. Você não acredita em mim. Eu disse: a partir de hoje vou te dispensar de todas as suas funções. Eu te demiti da igreja. Eu disse: ah, mas por que isso? Se você não quiser que eu conduza o anúncio da oração, eu só vou ficar quieto na igreja? Eu disse: não quero mais você na igreja, não fique na igreja, saia, este é o seu último dia. E ele foi o primeiro a sair com todas aquelas pessoas, ele foi com todos eles. E desde o dia em que ele saiu, em 1988 ou 87, a discórdia, a confusão, tudo foi embora. Desde então, meu assistente tem sido o mesmo assistente. Eu dediquei este livro a ele. Eu dediquei este livro ao meu... Desde 1980 é meu assistente. Ele tem me ajudado fielmente. Nós construímos mais de 1000 igrejas. Sim, fielmente, de um pequeno grupo. Veja, é por isso que eu disse que se você tiver apenas uma pessoa fiel, nada especial, você terá apenas uma pessoa fiel. Deus ajudará você a fazer mais do que está fazendo com todas essas pessoas extravagantes. Sim. Qualquer um que critique você está se opondo a você. Porque no seu parlamento, ou no seu congresso, ou no seu senado, aqueles que se opõem o fazem criticando. Tudo o que o governo faz, eles vão dizer que é ruim, que é isso, que é aquilo. Esse é o jeito de lutar na política, é com a boca. Então, na igreja, não podemos aceitar a crítica como algo neutro. Não é neutro. Quinto estágio, número 1 é o quê? Não estou ouvindo vocês, por favor digam. Número 1 é o quê? O estágio da independência. Número 2 é o quê? A ofensa. Uau! Quantos de vocês aqui presentes vão ter um coração verdadeiramente puro a partir de hoje? Um espírito puro, maravilhoso. O estágio número 3 é o quê? A passividade. Uau! Quantos de vocês são passivos? Estado, o número 4 é o estágio crítico. O estado número 5 é o palco político. Política. Agora, política. O que é política? Política são partidos políticos. Quantas festas você faz? Qual que é o partido vencedor na Libéria? Qual é o partido da oposição? CDC. O que é o CDC? Partido Congresso para a Mudança Democrática. Então, o que acontece é que depois do que, eles formam um grupo que tem uma certa mentalidade. Então, o que acontece na igreja é que quando você começa a criticar uma pessoa, depois eles formam um grupo, aí começam a conversar. Muita gente não está feliz com isso, sabia? E eles dizem, muitas pessoas estão dizendo que não estão satisfeitas com a pregação do pastor. E eles dizem, muita gente está dizendo que o jeito que o pastor falou com aquele homem não foi bom, cara. Ele está nos tratando de um jeito ruim. Olha, e eles começam a criticar a igreja, criticar o pastor, criticar e formam grupos. Quando termina a reunião, eles ligam para o meu amigo. O que você achou disso? O que você acha? Ah, nós três não concordamos com isso. Agora estamos doentes. A maioria de nós não aceitou, muita gente não está feliz e isso é política. Agora, na Bíblia, a Bíblia diz, Absalão, o filho do rei, ele foi e ficou no portão da cidade de Morávia, em uma das suas pontes, São Paulo Bridge, ou qualquer ponte que vocês tenham lá. Ele ficou lá, ele ficou ali.
quando as pessoas estavam passando, Absalão disse: veja, as coisas estão certas e boas, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E assim Absalão roubou os corações dos homens de Israel. Uau! Veja, eles vão e ficam em algum lugar na igreja. E então eles começam a falar com os membros. Pastores assistentes são bons nisso, pastores associados. Eles dizem, falam com você desse jeito. É como, sabe, nosso líder não sabe o que está acontecendo. De qualquer forma, nós viemos. Às vezes, quando há uma crise, eles vêm te visitar. Eles vão te dizer, o nosso líder está muito ocupado. Ele não se importa com essas coisas. Estamos aqui para resolver tudo. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Enquanto eu estiver aqui, tudo vai ficar bem. É assim que você os vê falando. Essas são pessoas perigosas. Esses são os Absalões em ação. Eu te digo, quando você é um pastor sênior, você tem um Absalão como pastor assistente. O reverendo Absalão é um pastor assistente muito perigoso para se ter ao seu lado. Todo dia ele é encantador. Ele encanta os membros. Ele conquista o coração deles. A Bíblia diz que Absalão roubou o coração do povo. Ele roubou. Ele conquistou seus corações. Você pode até ter um líder de coral. Ele conquistará os corações do coral para o líder do coral. E os corações dos líderes do coral não estão com o pastor. Sim, lembro-me de uma igreja. O pastor tinha um líder de coral. E todos os líderes do coral estavam no coral. E toda vez o pastor dizia isso e aquilo. E o líder do coral era muito forte com seu violão. Ele estava liderando o coral inteiro. Ei, um dia o pastor disse, não, você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. O líder do coral falou com o coral e disse, nós vamos por este caminho. Ele levou e a igreja. O coral era a principal parte da igreja. Ele levou o coral, seguiu o líder do coral. E eles foram e sentaram-se naquela igreja e a igreja fechou. Sim. Portanto, cuidado com Absalão. Pergunte ao seu vizinho, você já foi um Absalão antes? Você já foi um Absalão antes? Você está afastando as pessoas da igreja a qual elas verdadeiramente e de coração pertencem. Amém. A guerra rebelde dos espíritos de Absalão. Alguém fica em algum lugar distante e conquista os corações das pessoas daquela área e descer para remover o rei. Cuidado com alguém que pode atacar o pai. Qualquer um que possa atacar seu próprio pai, seu nome é Absalão. Ele não é reverendo, tanto faz. Seu nome, seu verdadeiro nome no espírito é Absalão. Uau! Número 6. O que é o estágio número 1? O que é o estágio número 2? Ofensa. Qual é o estágio número 3? Passividade. Etapa número 4? Estágio crítico. Esta é a etapa de número 5, palco político. Etapa número 6, decepção. Todos eles são rebeldes, você entendeu bem, não é mesmo? Enganado. O servo não é maior que seu senhor. Ele não é maior que seu senhor. E aquele que é enviado não é maior do que aquele que o enviou. Veja, sempre que você for enviado, nunca pense que você é melhor do que aquele que o enviou. Você pode alcançar grandes coisas. Olhe para Jesus. Ele chegou a fundar alguma igreja? O pastor desta igreja pode dizer que é maior do que Jesus. Sim, o pastor desta igreja pode dizer que é maior que Jesus, porque Jesus nem sequer conseguiu comprar blocos. Jesus nunca comprou blocos e nunca lançou o alicerce de nenhum prédio de igreja com belos vitrais em forma de cruz por toda parte, lindos vitrais por todo lado. Jesus já fez algo assim antes? Então, o líder desta igreja é maior do que Jesus Cristo? Como isso pode ser? Mas é assim que algumas pessoas pensam. Algumas pessoas, quando conquistam algo pequeno, dizem, um dia enviei um pastor para o exterior.
Quando ele chegou lá, começou a pregar. Pela primeira vez, as pessoas começaram a comprar as fitas mensagens. E ele ficou tão importante. Ele disse, as pessoas estão comprando minhas mensagens. Então ele comprou mais algumas cadeiras. Ele disse, a igreja está crescendo, comprei mais cadeiras. Uau, ele ficou realmente muito inchado. Por causa de um pequeno sucesso que teve no ministério. Deixa eu te dizer, quando você tem um pequeno sucesso, isso não significa que é o que você conquistou, é o que você passou. O que você sobreviveu, no que você sobreviveu. Não é só porque eu tenho mais cadeiras e as pessoas estão comprando minhas fitas. E daí? As pessoas compram fitas de outras pessoas há anos. A sua está acontecendo agora e é novidade para você. Você impõe as mãos sobre alguém e ele cai. E você diz, uau, agora há poder na minha mão. Há poder na minha mão. E de repente você começa a ficar inchado. A Bíblia diz, quem é enviado não é maior que quem o enviou. Não importa o que você faça lá, nunca será maior que a pessoa que te enviou. Então, se o seu pastor ou seu pai te enviou para algum lugar, ir e abrir filiais da sua igreja em Gantag, Banga, Svedu, Rapa, Robesponte, você não é maior do que a pessoa que te enviou de Moravia. Você nunca será. Você pode fazer mais, mas não é maior. Você pode fazer mais, mas não é maior. Então, Billy Graham é maior do que Jesus Cristo, porque Billy Graham ganhou mais almas do que Jesus Cristo. E Bonk é maior do que Jesus Cristo, porque Bonk ganhou mais almas do que Jesus Cristo. Mas isso não pode ser. Uma vez que você foi enviado por alguém, então as pessoas se enganam quando começam a ter um pouco de poder. E então você começa a pensar que seu líder não é ninguém. Eu sou maior do que ele. Ou você começa a pensar que seu líder é um homem fraco. Ele não é um homem forte. Mas Jesus estava na cruz. Ele era fraco? Mas ele era fraco. Eles estavam batendo nele, crucificando-o. Mas o método de Deus é permitir que pastores pareçam fracos. Se você não sabe, aceite isso de mim. Estou te dizendo, Deus permite que seus servos pareçam fracos. Aqueles que não têm olhos. Você não verá que o homem é forte. E Jesus estava numa cruz e eles o crucificando, batendo nele, rindo dele. Desça da cruz, nós então entraremos para a sua igreja se você descer. Eles estavam rindo dele, estavam cuspindo nele e Jesus estava lá. Deus permite que pastores sejam fracos. Às vezes um pastor é velho. Não subestime os pastores velhos na Libéria. Tenha muito cuidado com eles. São eles que podem amaldiçoar, não tem mais força física, só resta o poder espiritual. Quando eles falam, pode acontecer, todas as pessoas que lançaram maldições, idosas, quando Isaac era cego, mas quando ele falava, Isaac era cego. Quando ele falava, era cego, era ele, mesmo que o tivessem enganado. Mas quando disse, benditos sejam, abençoam, malditos sejam, amaldiçoam. É assim até hoje. Veja, os pastores precisam se tornar espirituais e você deve enxergar além do físico e ver o poder na unção. Não olhe para as aparências externas. Não se prenda à sensação de força ou à aparência externa de força, mas olhe além para ver o poder, a presença de Deus, para saber o que Deus está fazendo. Sim, porque a obra de Deus é misteriosa. O trabalho dele é realmente misterioso. Se você se guiar por coisas externas, você sempre errará. A Bíblia diz que 2 homens caminhavam com Jesus na estrada para Emaús, mas não o reconheceram. Você consegue imaginar? Jesus falava com eles, pregando sobre si, e eles não o viam. A Bíblia diz que ele lhes apareceu em outra forma. Quando Jesus aparece para você em outra forma, mais fraca, mais velha, você não o reconhecerá. Você precisa ter cuidado. Todo homem de Deus deve ficar atento. Você nunca sabe. Há momentos em que eu estava profetizando. Eu não sabia que estava profetizando. Sim, há momentos em que estive fraco, estive doente, mas havia poder. Ainda havia poder saindo de mim. Sim, um dia Deus me mostrou uma visão.
Ele disse: quero que você veja algo. Então, de repente, eu estava em uma visão e me vi. Eu estava parado aqui. Eu quero que você veja o que? Em você. Então, de repente, foi como se um anjo segurasse meu estômago. Meu estômago virou uma porta. Abriu. Meu estômago se abriu assim. Tudo aqui abriu. Em vez de ver intestinos, não havia intestino em mim. Não havia intestino, estômago, nenhum, nada. Dentro havia 3, os cabos eram assim. 3 cabos de energia saindo daqui. 1, 2, 3. E havia eletricidade. E o Senhor disse: quero que você veja o que está em você. Então o anjo fechou de novo. E eu disse: uau, poder. Tem um grande poder aí dentro. Eu te digo com toda a certeza. Mas veja, por fora pode não parecer nada. Pode parecer fraco. Pode parecer que não tem nada. Lembro de uma vez em que eu estava trabalhando com alguém em um livro. Eu só estava fazendo um trabalho. Ela não me disse isso, mas depois ela me contou. Ela disse: sabe, você sabia que quando você realmente vinha à minha casa, um anjo vinha à casa antes? Sim, o anjo vinha para a casa de fato. E isso era algo muito especial. Como você vê os anjos, um anjo vinha e o bispo chegava alguns minutos depois. Eu vinha toda vez que estava indo e eu simplesmente ia. Eu sei que nem estava pensando em nenhum trabalho, só ia. Sem saber disso. O anjo vinha para me esperar lá, os anjos estão me esperando em diferentes lugares. Então você precisa ter cuidado ao lidar com o homem de Deus ou com o servo de Deus. Você pensa que ele está livre? Quando Judas traía Cristo, talvez achasse que Jesus iria morrer. Jesus continuava dizendo: eu vou morrer. Então ele pensou: agora acabou para ele. Esse cara está totalmente acabado. Esse pastor está acabado, sem poder. Ele vai morrer. Ele mesmo disse: sabemos, ele vai morrer. Ele vai morrer a qualquer momento. Mas não foi fácil. Não deixe enganar por qualquer fraqueza mostrada por qualquer homem de Deus. Nunca deixe isso entrar na sua cabeça. É chamado de estado de engano. É isso que faz você se levantar e se tornar Lúcifer. Sim, por que você acha? Lúcifer disse: eu me levantarei até onde está meu pai, eu me levantarei até aquele e eu ascenderei. Eu irei até lá, eu me tornarei ele. O que estava na cabeça dele? Engano, um forte engano. Eles foram fortemente enganados, então não se deixem enganar. Todos esses pastores de cabelos grisalhos aqui, não se deixem. Isso é, esse homem, o tempo dele já passou, ele está acabado, você está doente. Há algo errado. Você não entende o poder de Deus. Com o favor de Deus, pessoas podem dizer uma palavra e esse será o seu fim. E o último estágio, o 7º estágio, é a rebelião aberta. Rebelião aberta. Uau! E finalmente a execução. O que aconteceu com as pessoas que se rebelaram abertamente? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com Judas? Eu não estou ouvindo você. O que aconteceu com Judas? Ele morreu. Ele só morreu. Ele se matou. Ele sabia que estava mais do que morto. Ele estava morto 100 vezes. O que aconteceu com Absalão? Ele foi executado. O que aconteceu com Joabe? Ele também foi executado. O que aconteceu com Aitofel, que traiu o rei Davi? Ele foi executado. O que aconteceu com Lúcifer? Foi lançado para baixo. Você quer ser lançado para baixo? Para o inferno? Não, todas essas coisas são más. Por isso, pastor, se você soubesse deslealdade, nunca seria desleal. Se você souber, nunca será desleal. É só porque as pessoas não sabem o que é. A Bíblia diz que 200 homens seguiram Absalão na inocência de suas mentes. Eles eram inocentes, não sabiam o que estavam seguindo. É por isso que as pessoas praticam essa deslealdade, não sabem fazendo. Chegou a hora de você saber. Por isso, vim pregar sobre isso. O que é? Conhecemos. Qual é o estágio número 1 para entender? Qual é o estágio número 2 de forma completa? E qual é o estágio número 3, então, neste processo? Estágio número 4. Cartão de crédito diz estágio número 5. Político, diga estágio número 6. Estágio número 7 da decepção. E etapa número 8, execução.
Agora veja a guerra civil na Libéria. Quais são as etapas da guerra civil na Libéria? Qual é o estágio número 1? Independência. Nós queremos, algumas pessoas, nós queremos nos governar. Qual é o estágio número 2? Passe pelas mesmas etapas. Qual é o estágio número 2? Ofensa. Não ficamos ofendidos na Libéria? Eles disseram, sim, estamos sofrendo, cara. Não há dinheiro nem comida. Até hoje, 85% dos liberianos não têm emprego. Qual é o estágio número 3? Passividade. Você vê que algumas pessoas ficam quietas, como se houvesse calma no país. Por que você acha que as Nações Unidas estão na Libéria? Porque embora pareça calmo, há algo, não acabou. Se tivesse acabado, todos já teriam ido embora, mas a ONU está em todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. Porque mesmo que você veja a passividade, isso não significa que está tudo bem. Estágio número 4. Estado crítico, lembre-se, na guerra, as pessoas começaram a criticar, começaram a falar contra isso, começaram a ser presas, não é? O próximo, estado político, eles começaram a reunir as pessoas em grupos, não é? Em Banga, em Ganta, aqui, ali, grupos estão se formando. É por isso que a ONU não estão apenas na Morávia, eles estão longe na fronteira, eles estão em diferentes cantos da Libéria. Porque novos grupos podem se formar. E qual é a próxima etapa? Decepção. Sim, engano. Você acha que quando vier e matar o presidente, vai sentar no lugar em paz, mas isso já aconteceu com alguém? Alguém já sentou ali em paz? Você acha que quando tirar pastor, vai substituí-lo em paz e tudo ficará bem? Nunca ficará bem, ninguém que tirou alguém teve paz. Onde estão hoje? Ou estão mortos ou na prisão? Qual é o próximo estágio? Rebelião aberta, luta aberta. E qual que é a próxima etapa? Execução, morte. Foi o que aconteceu na Libéria. Mesmo, todas essas etapas aconteceram exatamente na Libéria. Que Deus te livre em sua igreja. E que Ele nos livre de todos esses males na nação. Fique de pé e vamos orar. Levante as mãos por um momento. Levante as mãos por um momento e rezar. Vamos rezar apenas por alguns minutos. E então terminaremos em breve. Mas apenas levante. Seu The One. Com as mãos bem para cima agora mesmo, por favor, por favor, por favor. Aleluia. Rezar. Levante as duas mãos e reze. Ore para que o Senhor o encontre fiel. Fiel ao seu chamado. Fiel como ministro. Fiel, onde quer Ele tenha colocado, você será fiel. Rezar, abra sua boca e ore. Livra-me da deslealdade. Tire esse espírito maligno de mim. Salva-me da autodestruição, minha própria e verdadeira independência. Senhor, por favor, cura minha profunda mágoa. Levante suas mãos agora e ore. Você precisa de cura e restauração para a sua vida. Obrigado, Jesus. Apenas continue orando. Abaixe suas mãos. Já foram desleais antes? Você mesmo já foi desleal. Levante sua mão. Vamos orar por misericórdia, perdão e purificação de todos esses pecados de deslealdade. Agora mesmo, apenas levante sua mão e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, olha por mim, fui destruído, critiquei política, memória, tudo que já fiz, tem misericórdia de mim, purifica-me. Eu plantei uma semente, eu não quero colher essa semente. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu não colha essa semente. Eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Obrigado, muito mesmo. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar por um momento.